De Bem com o Pão. Estamos de volta com o terceiro bloco aqui, hoje conversando com Elton aqui, né? E o Elton está trazendo muito para nós com respeito aos materiais que ele tem agora conhecido aqui através da Editora Vento Sul. Conheceu lá o ministério, lá em Indaiatuba, conheceu o pastor Marco, a pastora Neuza, conheceu os materiais, e aí está tocando nesse, comendo, né, Elton? Assim, crescendo em espírito cada vez mais. Hein? O Elton já nos trouxe o testemunho que estava sentindo já uma diferença, poxa, estou precisando, Deus está me cobrando de conhecer mais. Estava se sentindo meio que nadando contra a correnteza, daqui a um pouco conheceu, o senhor trouxe o refrigério, só tá bem, meu filho, tu tá na linha aí, vai lá, segue, é para comer mais mesmo, né? Então tá aqui. Elton, o que mais tu nos traz para compartilhar com o povo que nos assiste nessa programação pela web? A bênção que pela web vai para o mundo todo, né? A gente tem um engano, não, mas a TV é aberta, mais pessoas assistem. Mas aqui vai ficar gravado, em nome de Jesus, muitas e muitas pessoas vão aí testemunhar, aliás, receber o testemunho que aqui estamos dando, né? E que a gente sirva assim para o Senhor de testemunhas realmente como Ele quiser nos usar, né, Elton? Verdade. Olha, em relação a, assim, eu tenho visto que com esse direcionamento tema por tema, a gente pode trabalhar várias áreas da nossa vida. Acho que o mais importante, assim, que eu percebi é a questão da palavra, a questão da consagração, que envolve a questão do jejum, e a parte da oração, né? Que às vezes a gente começa a orar e a gente não sabe o que falar. Aí a gente acaba fazendo rituais, né? Aquela oração do Senhor, meu Deus onipotente, aquela coisa de falar, e aquela oração que não parece que é enfadonha, né? Que você fala e parece que não falou nada. Então a gente vai começando a entender como que é uma oração, que é uma conversa, né? Aquela conversa que você ouve, você fala e você ouve. E a gente às vezes não tem esse entendimento de que orar é ouvir também. E às vezes a gente sente aquela coisa falando dentro da gente, o Espírito Santo de Deus começa realmente a trabalhar através dessa questão da oração. Você vai intensificando, você passa mais tempo do seu dia orando, né? A gente às vezes acha que a oração é somente aquele momento em que eu vou pro meu quarto, fecho a porta e ajoelho ali, mas existe momentos de oração que você pode orar em todo momento. Para quem trabalha, né? Para quem tá ali, igual eu trabalho o dia inteiro na mesa no computador ali, então todo momento para mim é uma hora de oração, é um momento de oração para que Deus me inspire para eu fazer o meu trabalho. Às vezes você atende um cliente, o cliente fala alguma coisa, né, relacionada à dificuldade, você naquele momento você também intercede em oração, o Espírito Santo volta a falar com você. Então a gente vive uma oração contínua, né, desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. Então eu acho que essa questão da consagração também, de otimizar essa parte do jejum, de praticar o jejum, porque isso faz com que mata a carne, né? Eu tenho até um testemunho rápido disso. Esses dias eu estava muito nervoso e eu falei, Senhor, por que eu tô tão nervoso desse jeito? É por conta das coisas da vida, das atividades. E aí chegou a hora do almoço, aí eu senti aquela coisa, eu falei assim, eu vou jejuar. Eu falei, eu não vou almoçar, não vou jantar e eu vou matar essa carne que tá me tirando a paz. E foi como se tirasse com a mão. A partir do momento que eu comecei a jejuar, quando a fome apertou, né, aquela coisa veio e a carne começou a sentir, começou a baixar. Baixou a poeira, o nervoso já não estava mais. Então eu senti naquela hora o efeito do jejum. E eu acredito que para outras coisas também são importantes. Então a gente pega a palavra, compartilha a palavra, mas tem os outros aspectos que a gente precisa fazer forte, que a questão do jejum vai trazer essa quebra da carne, né? E a oração, que é o contato direto com Deus. Mas assim, essa experiência que eu tive foi única, porque foi realmente assim, a partir do momento que o Espírito Santo falou comigo, jejua. E eu fui lá e falei, então carne, agora você vai sentir o peso. Tá querendo vencer, tá querendo me vencer, mas você não vai vencer não. E foi legal que na hora que que ela começou a sentir, baixou, eu já fiquei mais calmo e tudo foi se resolvendo, né? E você vê aí que essas matérias que o Elton está aqui trazendo para a gente, consagração, oração, são já também literaturas e CDs, aí você tem ministrações muitas com respeito a esses assuntos. Nós temos aí uma série de literaturas chamada Semi-Escola. Então nós temos uma semi-escola de consagração, que fala sobre o jejum, que fala de nós buscarmos a santidade, que fala de nós realmente nos abstermos, né, de um palavreado que não convém, né, com a posição que nós estamos aí junto ao nosso Senhor, e assim vai. Como também a semi-escola de oração, que mostra isso que o Elton aqui estava dizendo, né? Tem a oração formal, que é aquele momento que a gente vai lá, ora, dobra o joelho, ora como você sentir, mas é aquele momento teu e Deus formal, que tu vai formalizar a tua oração. E tem o momento da oração informal,
Estou no trabalho, estou clamando, invocando o nome do Senhor, estou andando na rua, vejo uma situação, estou vendo lá, intercedo por alguém, caminhando na rua informalmente aqui, eu nem preciso nem falar, né? Estou, Senhor, abençoa aquela vida lá, estou vendo que está perturbada, estou vendo que aquele lá está desse jeito. Às vezes está no trânsito, né? Daqui a pouco recebe uns buzinaços, Senhor, abençoa aquela vida, né? Está lá, Senhor, protege, Ele ampara, dá calma, paciência para aquele vaso, né? E assim tem todas essas orações, são momentos, porque o Senhor disse que nós devemos orar em todo o tempo. E como disse o Elton aqui também, puxar um assunto aqui, sobre a oração do Pai Nosso, que é muito comum, eu creio que muitas pessoas sabem esta oração, tem quase que de cor ela. Mas como tu disse, tem orações que a gente faz que parecem enfadonha, e eu aqui chamo... Tem orações que a gente faz e o pessoal nem sabe o que está orando muitas vezes, porque aprendeu daquele jeito, né? E a oração do Pai Nosso é uma que a gente já vem assim... Porque, como é uma religião a católica era predominante, a gente aprendeu, lá de pequenininho, orar o Pai Nosso. Né? E muitas vezes a gente continua orando, mesmo a gente vai, muda o ministério para cá, ora, recebe a palavra, está lá na palavra e continua fazendo a oração do Pai Nosso. É benção fazer a oração do Pai Nosso, viu? Mas muitas vezes não sabe. O que eu quero dizer? Eu sempre orava, deixa eu orar aqui, vou fazer a oração do Pai Nosso, vou fazer tal oração e depois eu vou dizer para Deus tudo que eu preciso. Né? Começava assim, né? Então, mas já na primeira oração eu dizia, Deus, eu quero isso, isso, aquele outro. Mas não prestava atenção no que eu tinha orado antes, o Pai Nosso. E seja feita, eu orando para o Pai do céu. Deus, seja feita a tua vontade. Aí depois eu botava as minhas. E não me dava por conta disso, né? Então, assim, como realmente a gente faz muitas orações, como é o Pai Nosso, né? Pai Nosso que está no céu. Seja feita a tua vontade, viu? Assim na terra como no céu. Aí, tá, mas e a minha? Quando me dei por conta... Não, peraí, eu estou orando porque eu estava pensando em dar uma ajuda aqui, né? É verdade. E aí, de repente, não, mas eu estou orando para que seja feita a vontade de Deus, né? Como tem essas orações, né? Como a gente faz, é de praxe, a gente recebe muitas orações prontas e não sabe o que está orando, né? É verdade. E uma coisa que é legal do Pai Nosso é que eu aprendi uma coisa muito legal. Ele é um norte da nossa oração. Se você fracionar o Pai Nosso, você consegue fazer uma oração gigantesca, né? Na primeira parte você começa a exaltar o Senhor, né? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Aí você começa a falar, tu és glorificado, exaltado, né? Seja feita a tua, vem o teu reino, aí você já começa a falar do reino, seja feita a tua vontade, assim na terra. Aí você começa a orar pelo pão nosso de cada dia. Então o Pai Nosso, ele é muito legal. Quando você olha ele como uma oração curta, né? Dita ali na palavra de Deus, você não enxerga isso. Mas se você começar a fracionar ela e colocar suas palavras no meio e seguir a concordância do que o Pai Nosso dá, você vai ver que a sua oração vai ficar mais ampla, mais cheia, e você vai alcançar níveis maiores na sua oração. Não de falas repetidas ou de orar simplesmente, Senhor, abençoa meu... Aí que você faz assim, orar 1 hora, mas em meia hora você está falando o nome de pessoas, né? Você não está falando de situações. Então, assim, às vezes é melhor condensar isso, uma oração mais efetiva, mais direta, sem repetições, porque às vezes você se perde. Você orou por uma pessoa no começo da oração, aí você fala assim, ainda eu tenho que orar 1 hora, então eu orei 30 minutos, eu vou falar de novo. Então você repete novamente, né? Então eu acho que o interessante da oração é a efetividade nas palavras. TV Menorá apresentou De Bem com o Pão.